Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Miriam Caramico, sou médica fisiatra. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao pessoal da VetSign Academy pelo convite para estar participando desse evento. É sempre uma honra, né, poder falar de reabilitação, poder trazer para as pessoas o que é a fisioterapia e como a gente pode usar, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e principalmente com um fim tão bacana, né, que é ajudar o próximo. Muito obrigada mesmo, parabéns pela iniciativa, maravilhoso o projeto de vocês. Então, eu trouxe um tema, né, para falar sobre reabilitação de pacientes com lesões ortopédicas. Claro que, gente, é um resuminho, né, porque são várias lesões, são vários tratamentos. Eu vou trazer o que eu uso basicamente no meu dia a dia e as lesões que são mais comuns, né, o que eu tenho mais de casuística dentro do atendimento. E quais são os aparelhos que eu mais utilizo? Também existem vários outros recursos dentro da fisiatria, mas eu vou trazer realmente um breve resumo nessa uma hora do que existe para apresentar para vocês. Porque como eu acredito que o público seja bastante heterogêneo, né? Eu quis trazer de uma maneira que ficasse bacana para todo mundo. Então, a gente vai relembrar ou apresentar as principais modalidades da fisiatria utilizadas dentro da reabilitação ortopédica, falar um pouquinho das patologias ortopédicas de uma maneira bem reduzida e de algumas, né, das mais comuns, da casuística mais comum, e provar a importância da fisioterapia através de alguns casos que eu trouxe para vocês. Porque que realmente a fisioterapia auxilia na recuperação desses pacientes com lesões ortopédicas. Então, dentro das modalidades da fisiatria que eu uso na ortopedia, a termoterapia, que é o uso do frio e do calor, as massagens, os exercícios, a eletroestimulação, o uso do laser, campo magnético e a hidroterapia. Eu vou falar resumidamente cada uma para vocês. Então, a termoterapia. A termoterapia, acho que é uma coisa que quase todo mundo faz, sem se lembrar que faz parte da fisioterapia, que é o uso do frio ou do calor, resultando em aumento ou diminuição da temperatura dos tecidos. A termoterapia, então, ela é dividida em hipertermoterapia, que é o uso do calor, e a crioterapia, que é o uso do frio. É importante falar para vocês, a maneira como isso pode ser aplicado, o mais comum é aplicado através de bolsas, são bolsas de água quente ou bolsas de gelo, onde são colocadas diretamente sobre a superfície a ser tratada. Sempre tomar cuidado para não causar nenhuma lesão na pele, né? Sempre estar observando a pele para não causar nenhuma queimadura, tanto pelo frio quanto pelo calor. E o que é mais bacana, que acho que todo mundo quer saber, é quando se usa o frio e quando se usa o calor. Partindo do princípio do uso mais básico da termoterapia, que é o controle da inflamação. A gente tem que pensar assim, se a gente tem uma injúria, a gente não quer que o processo inflamatório se inicie, a gente não quer que células inflamatórias cheguem nesse local. Então, a gente vai fazer uma vasoconstrição para impedir que tenha um processo inflamatório. Quem faz a vasoconstrição é o frio. E se a gente já tem um processo inflamatório, já tem os sinais cardinais da inflamação ali, dor, rubor, tumefação por conta de edema, eu quero que esse edema vá embora, eu quero que a dor vá embora, que as células inflamatórias vão embora, então eu vou fazer uma vasodilatação. Vou fazer uma vasodilatação, fazer o frio. Uma outra maneira que tem de se aplicar são os banhos de imersão, como a gente vê muito em atletas, né, humanos, pessoal que faz corrida, jogador de futebol, normalmente eles submergem em uma piscina com gelo, por exemplo. Então, pode-se usar também animais, e os cães e os gatos não suportam tão bem isso, a gente acaba usando mais para equinos, tá? Mas também é uma outra maneira de ser utilizado. O frio em cães tem uma coisa que é nova, que eu quis trazer para vocês, que é o Game Ready. É um aparelho onde se coloca água fria ou gelo aqui, e esse aparelho ele consegue controlar a temperatura que você vai aplicar o frio e a pressão. Sim, a pressão, porque se a gente faz gelo e com pressão, a gente diminui mais ainda a formação do processo inflamatório. A gente diminui mais ainda, né? A gente potencializa o frio. Então, através do uso dessas órteses, né? Existem manguitos aqui que servem para tem modelos para várias partes do corpo, pescoço, coluna, membro, como está na foto. Abrindo esse manguito, essa órtese aqui dentro tem uma serpentina onde corre a água e em volta tem ar. Então, a gente vai colocar no membro, nas costas ou no pescoço do nosso paciente e vai calcular o quanto você quer de pressão. Então, vai fazendo gelo e pressão, assim dá mais vasoconstrição ainda.
tá? É como se fosse um esfingnomanômetro, vai, com fio. Ele ajuda bastante. Bastante utilizado em cães de esporte, principalmente nos Estados Unidos, né? Eles têm muito dog gamers, como o agility, outros esportes, para equinos também. Então, como é feriu a lesão aguda, para esporte é bastante utilizado. Dentro das massagens, gente, massagem, existem mais de 30 tipos. Eu trouxe 4 aqui para passar rapidamente para vocês. A petrissagem, que é utilizada para liberação de aderências e para relaxamento muscular. A gente consegue preparar o tecido, por exemplo, para uma liberação miofacial. A gente vai fazendo como se fossem esses rolinhos ao longo do corpo. A fricção transversa profunda, onde a gente consegue a prevenção de uma fibrose, principalmente em processos pós-cirúrgicos, fazendo a fricção mesmo de uma maneira com força em cima de cicatrizes, também serve para liberação de aderências musculares. A tapotagem, que é bastante utilizado em animais que sejam internados ou com pneumopatias, vai fazendo com a mão em formato de concha, sempre de uma maneira sentido cranial, né, para ter expectoração, e a cabeça de preferência mais baixa do que o corpo, para ser expectorado. Então, vai ser sempre nesse sentido, de trás para frente, para poder sair a secreção e poder ajudar na expectoração. Ela também faz um estímulo muscular, estímulo nervoso muscular, e ajuda para animais que estão com paralisias, meio que para acordar o músculo e a gente poder trabalhar. E refloragem, a gente sempre começa ou termina uma sessão com ela, que causa relaxamento. Todas elas causam relaxamento e liberação de algumas endorfinas. Ela causa principalmente a liberação de citocinas, que dão bem-estar, e a gente também usa muito em edema, então a gente faz normalmente esse movimento, e termina em cima de linfonodos para dissolução desse edema. A cinesioterapia é o uso dos exercícios, é a terapia através do uso dos exercícios. E aí a gente pode dividir a cinésio em 3 tipos de exercícios. Exercícios passivos, que são os exercícios onde os pacientes não conseguem fazer, eles não conseguem se mover. Então, por exemplo, é um paciente que está paralisado, a gente vai fazer mobilização. Um paciente que fez uma cirurgia de ligamento cruzado, ficou muito tempo imobilizado e não consegue flexionar e estender esse joelho, a gente pode flexionar e estender de uma maneira lenta e gradativa por ele. Um exercício ativo assistido, que é onde ele consegue fazer o movimento, mas ele não consegue terminar, a gente termina o exercício para ele, auxilia com que ele faça o exercício. E o exercício ativo, que é o caso dos obstáculos, cones, que é onde o paciente faz sozinho. Por exemplo, aqui, ela está ultrapassando os obstáculos, essa é uma paciente com ruptura de ligamento pós-cirurgia, ela está atravessando esses obstáculos para aumentar a amplitude de movimento. O exercício ativo pode ser considerado os obstáculos, os cones, o uso das tábuas de equilíbrio ou de propriocepção. Então, a tábua de equilíbrio serve para a gente deslocar o peso para um lado e para o outro. Então, se ele claudica do membro anterior, eu tenho que fazer ele fazer descarga no direito, eu tenho que fazer ele descarga no esquerdo. Ele tem, por exemplo, uma displasia coxofemoral, ele vai estar jogando o peso sempre cranial, do cranial. Vou fazer a tábua de frente para trás para ele voltar a jogar o peso aqui para trás. O equilíbrio também pode ser utilizado em bolas, e podemos sim fazer fisioterapia em gatos, tá, gente? Gato aceita bem a físio, a gente sempre separa um horário para eles, para poder fazer o atendimento. Então, gatos vão super bem na reabilitação. Na verdade que eles têm menos problemas ortopédicos, talvez, do que os cães, porque eles se alongam muito, têm uma mobilidade, uma flexibilidade maior, mas a gente atende também gatos. Também a gente tem a parte dos alongamentos, onde existe o alongamento ativo, que a gente faz com auxílio de bolas, onde ele se recebe aqui, então está alongando a musculatura extensora e antagonistamente ele vai ter que alongar a flexora. Então é quando o animal consegue fazer o exercício, fazer o alongamento. E aqui é um alongamento passivo, onde a gente faz por ele, isolar a musculatura ser alongada, alonga por 10 segundos e depois relaxa. Tá? Alonga a articulação e depois relaxa. O importante é isolar o grupo muscular a ser tratado. Fazer 10 segundos, 3 repetições, e o ideal é alongar 2 ou 3 vezes por dia. Conseguir uma melhor flexibilização e extensibilidade do colágeno.
A eletroterapia é o uso da corrente elétrica com fins terapêuticos. Então, o aparelho vai transmitir essa corrente elétrica para as células através de eletrodos de silicone. Esses eletrodos de silicone têm que estar super limpos e eles têm que ter um contato direto com a superfície a ser tratada. Para a corrente elétrica ser transmitida ao organismo, nós usamos um gel à base de água. É um gel similar, ou o mesmo gel, aliás, do que é utilizado para diagnóstico de imagem com ultrassom. E ele que faz a transmissão da corrente elétrica. E é importante que esteja esse eletrodo em contato direto com a pele, sem ter contato com a nossa mão, sem ter pedrinha, sem ter pelo no meio, porque senão a gente tem uma corrente elétrica enviada de uma maneira errada. A gente usa, existem mais de 30 tipos de corrente elétrica, o que a gente usa mais na fisioterapia veterinária é o TENS e o FES. O TENS é uma estimulação para analgesia e o FES é uma estimulação para fortalecimento. Tem corrente interferencial, corrente russa também são utilizadas, mas não tanto. Existem microcorrentes, existem vários outros tipos de corrente que são utilizados na fisioterapia humana, na veterinária está se começando a utilizar agora. Então, eu vou falar das duas que eu mais utilizo, que é o TENS, estimulação elétrica nervosa transcutânea. Como eu já disse, ela é para um efeito de analgesia. Aqui a gente tem uma foto da colocação dos eletrodos circundando a área a ser tratada, para ver que há uma tricotomia. Esses eletrodos são esses quadradinhos pretos aqui, são colocados em volta e fixados com esparadrapo, ou microporo ou fita crepe. Existem 2 ou 3 tipos de corrente, depende do aparelho, mas a mais comum é a gente encontrar 2 tipos de corrente de TENS, que é o TENS convencional, que usamos para casos agudos. Ele vai atuar liberando o sistema comporta de dor, bloqueando, ativando o bloqueio da comporta de dor. O tempo mínimo da sua aplicação é de 20 minutos e a duração de efeito é de imediato até 8 horas. Então, quando tem uma dor aguda, é legal porque você já aplica, o animal já sai sem dor e causa uma analgesia de até 8 horas. E a sensação é de formigamento, ela não é incômoda, eles aceitam super bem. Aí você tem um paciente que já tem uma lesão crônica, ele tem aquela dor sempre, então a gente não precisa de um alívio da dor imediato. Vai poder usar o Burst. O Burst ele atua fazendo a liberação de endorfinas endógenas. O tempo de aplicação também é um pouco longo, de 20 a 30 minutos. A duração do efeito começa após de 6 horas do seu aplicação. Então, por isso que não adianta fazer, a gente não recomenda muito para casos agudos. A sensação também é de agulhadas, não é uma sensação tão prazerosa. E o FES, que é a estimulação elétrica funcional. Na verdade, esse nome é utilizado na fisioterapia humana, porque é uma corrente elétrica que vai estimular a contração muscular para fortalecimento. E chama-se funcional porque a gente coloca os eletrodos de uma maneira que eles vão estimular músculos extensores ou flexores. E quando a gente coloca numa pessoa, por exemplo, numa musculatura extensora, eu falar para a pessoa, quando você perceber o estímulo, você vai tentar fazer o movimento do músculo, vai tentar se levantar. Então, ela faz a função do músculo junto com o estímulo. E na veterinária a gente não consegue isso, né? A gente não vai pedir, olha, com o cachorrinho, quando você sentir o choquinho, você fica em pé. Por mais ensinado que eles sejam, eles não fazem isso. A gente coloca em origem e inserção de músculo, ou em raiz nervosa e meio do músculo, como está aqui na foto, e vai colocar ele em cadeia fechada, que é o uso de uma bola aqui no abdômen, ou suspendendo ele pelo abdômen. E aí sim, a gente vai ligar o aparelho, ele tem o tempo de subida, que é para acostumar com o estímulo elétrico, o tempo on, que é onde essa rampa, aqui esse desenho reto, que é onde está tendo a contração muscular, e o tempo off. Então, a gente liga o aparelho, a gente vai ver o tempo de rampa de subida, a gente começa a levantar esse paciente, fazer a função da musculatura extensora, sustenta ele para o tempo on em pé, e depois senta ele no tempo off. Então, nós fazemos o movimento por ele. Então, não pode ser funcional, porque a gente que faz o movimento. É uma eletroestimulação que ajuda a trabalhar as fibras musculares. A gente vai, de acordo com a frequência, né, e a regulação, com a regulagem do aparelho, a gente vai estimular fibras tipo 1, tipo 2, depende do que você quer, se é fibra de força ou fibra de resistência. Para isso, a gente tem que estudar a eletro e saber qual tipo de fibra que a gente quer trabalhar. O laser é um aparelho dos mais utilizados, né? O laser é uma acronímia, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que é amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. A corrente elétrica ela é transformada por um reator em luz. O mais comum
que a gente utiliza é o reator de arseneto de galho, que vai produzir um comprimento de onda de luz de 904 nanômetros, aparelho classe 3B, que é um tipo de laser que a gente utiliza, é um aparelho no aparelho classe 4 também. A diferença do tipo 3B do tipo 4 é a potência. O classe 3B tem 500 miliwatts de potência, e o classe 4 tem de 500 a 1000 miliwatts de potência. E aí o que acontece? Ele vai emitir essa luz, é uma luz invisível por conta do comprimento de onda dela, de 904 nanômetros, e ela vai conseguir atravessar tecidos, porque ela é uma luz monocromática, tem sempre o mesmo comprimento de onda, não é que nem a luz que a gente enxerga, que ela é formada de vários comprimentos de onda, por isso que a gente forma as cores. Então, ela está sempre no mesmo comprimento de onda, ela é coerente, ela vai junta no mesmo espaço, no paralelo e na mesma direção, é colimada, sem dispersão. Então, assim, ela consegue atravessar tecidos. Os efeitos biológicos dela são diversos. Como existe no gráfico, existe um aumento de produção de ATP. Com isso, a gente vai ter estímulo de produção de células, estímulo de fibroblastos, estímulo de tecido de granulação, ajuda na cicatrização óssea e cutânea, ajuda na cicatrização de um pós-cirúrgico, por exemplo. Se toma cuidado em casos de tumores, porque causa proliferação celular. Também tem um efeito de analgesia, porque ele libera várias endorfinas, faz uma produção de óxido nítrico aumentada, aumenta a produção de óxido nítrico, e bloqueia a despolarização de fibras nervosas diferentes do tipo C. Então, a dor também é controlada por aí. E o efeito anti-inflamatório é muito legal, principalmente usar em casos de osteoartrose, porque ela diminui o nível de proteína C reativa e inibe a síntese de prostaglandina. Tá? Então, o laser tem um efeito analgésico, cicatrizante e anti-inflamatório bastante utilizado. Depois, outra maneira de aplicar seria com animal em estação, animal sentado, mas é sempre aplicado diretamente no local. A gente tem que tomar cuidado com os olhos, porque é uma luz invisível e ela pode acabar atravessando a retina e causar uma lesão na retina, porque é bastante potente, né, essa penetração. Então, por proteção, a gente usa óculos de proteção e esse é uma fotinha do aparelho. Uma outra modalidade é o campo magnético, magnetoterapia, né, é a aplicação através de campos magnéticos pulsados, que estão ligados na rede elétrica, e são campos pulsados que a gente utiliza de baixa frequência. O efeito, a gente tem vários efeitos celulares, né, no campo magnético, que é o mais importante. Ele estimula, de uma maneira geral, o metabolismo celular, normaliza o potencial de membrana. A gente tem células lesionadas, né, numa patologia, numa osteoartrose, por exemplo, a gente vai ter a bomba de sódio e potássio inativa. E o sódio permanece dentro das células e isso leva a um edema celular. Nesse caso, o campo magnético vai produzir essas correntes intracelulares e faz com que o sódio vá para fora da célula. E assim ela volta ao normal. Ele também estimula diretamente no trofismo celular, estimula no síntese de ATP e DNA, ajuda na proliferação celular e na diminuição de prostaglandinas também. E tem um efeito de maneira sistêmica, né, e tissular. Ele tem um efeito de relaxamento muscular sobre a musculatura lisa e estriada, porque tem a diminuição importante do tônus simpático. E também tem a vasodilatação. A magnetoterapia, né, o campo magnético, produz uma vasodilatação que causa um relaxamento muscular sobre a musculatura lisa periarterial. Então, essa musculatura relaxa e acaba tendo uma hipotensão. E por isso que você vê muitas vezes a pessoa cortando, falando que o magnético dá sono e deixa o animal molinho. Então, tem um potente efeito analgésico também. É importante usar em contraturas e controle de osteoartrose. A hidroterapia, né, que eu acredito que seja uma vedete da fisioterapia, ela pode ser utilizada como natação ou a esteira aquática. A esteira aquática é mais utilizada porque ela mimetiza não, né? Ela faz com que o animal caminhe, que é a maneira mais fisiológica que ele se locomove. Com isso a gente tem descarga de peso nos membros, então a gente tem feito peso elétrico, e a gente consegue poupar também a pressão intraarticular, diminuir a sobrecarga nessas articulações, quando a gente tem uma lesão ortopédica,
A gente quer que o paciente caminhe, mas sem ter dor, e ele tem que ter confiança. Não sentindo dor, ele tem mais confiança. Então, se a gente tem a água a nível do tarso, ele vai estar menos 10% mais leve do que ele é. A nível do cotovelo, 18%, e a nível da coxa femoral, 62%. Ele se sente super bem, não tem dor e ele consegue caminhar. Além disso, existem outros efeitos da água, né? Que é a flutuabilidade, o empuxo e a resistência. A resistência é importante para ganho de massa muscular, porque o paciente, além de deslocar o peso dele, ele tem que deslocar o peso dele em água para frente. Então, isso faz com que ele ganhe mais massa muscular. Aqui é só para vocês verem o efeito da hidro, né, de equilíbrio, por conta da coesão, do empuxo e da flutuabilidade. Aqui é uma paciente que não consegue caminhar fora da água, e dentro da água, com a água nível coxa femoral, ela caminha super bem. Então, dá também muito mais segurança. Vocês vão ver que a gente vai diminuindo o nível da água, ela vai se desequilibrando, porque já não tem mais a mesma flutuabilidade, né? E o empuxo acaba diminuindo, a densidade também, então ela acaba não conseguindo caminhar. Então a hidroesteira é muito importante na recuperação, primeiro porque dá segurança, não deixa ter dor nas articulações por conta da sobrecarga, por conta da resistência no ganho de massa muscular, ele acelera muito o processo de recuperação. A gente consegue tratar os animais com metade do tempo quando tem hidroesteira. As afecções principais de pequenos animais em membros torácicos. Em ombros são osteocondroses, tenossinovites e subluxações. Cotovelo seria displasia de cotovelo, tratamento conservador ou tratamento pós-cirúrgico. Algumas fraturas, fraturas ósseas ou fraturas articulares mesmo. Displasia coxofemoral e joelho, luxação de patela e ruptura de ligamento. São os casos que mais aparecem. Então, eu vou falar das principais afecções, né, do que mais aparece para a gente no dia a dia. A displasia de cotovelo. A displasia de cotovelo, acho que é a causa mais comum de claudicação de membro torácico em cão. Existe um relato que tem raças diferentes, né, a predisposição de diferentes raças e de diferentes formas. Por exemplo, o pastor alemão tem uma maior tendência à não união do processo oncônico. Os condrodistróficos têm outros problemas. Os cachorros gigantes têm mais formação de osteocondroses. Mas ela é comum em diversas raças, não tem uma predisposição para cão pequeno, cão grande, enfim. O que é importante porque o cotovelo é uma das articulações mais consistentes, né, do corpo. Então, qualquer instabilidade é considerada uma incongruência e uma displasia. E o que a gente encontra na displasia de cotovelo, normalmente é a não união do processo oncônio ou a fragmentação do processo coronoide. No primeiro vídeo, a gente consegue ver a não união do processo oncônio. É uma das causas maiores, né, da displasia de cotovelo. Ele é um centro de ossificação secundário, normalmente ele está ossificado com 5 meses de idade, se a gente radiografa, ainda tem a linha luminescente ali, é porque tem a não união. E aí, a instabilidade que ele vai gerar vai causar essa osteoartrose que eu estava vendo aí no vídeo. E de baixo é a fragmentação do processo coronoide. Desculpa, da união do processo oncônio, a gente consegue diagnóstico maior na extensão do cotovelo, né? Porque com a extensão a gente vai ter, nessa posição de extensão, ocorre um aumento de pressão sobre o processo onconeu, onde tem mais dor. E na fragmentação do processo coronoide, ao contrário, o diagnóstico maior é na flexão, porque nessa posição flexionada tem uma maior pressão sobre o processo coronoide. E também essa lesão do processo coronoide vai acabar levando a um processo inflamatório, de osteoartrose e tudo mais. O maior problema é que normalmente essa patologia é uma patologia insidiosa, então o tutor acaba achando que é o jeito de ele andar, porque normalmente é uma claudicação bilateral, dia claudica de um, dia de outro, ou claudica igual dos dois membros, e acaba não tratando, ou dá uma dipirona em casa e passa desapercebido. E quando a gente vai ver, o animal já tem 3, 4 anos e aí tem muita dor, muita osteoartrose e já não dá mais para operar. Como eu disse, tem várias causas, inclusive a osteocondrose do côndilo umeral, a síndrome do rádio curto ou síndrome da una curta. Dependendo da patologia, é um tratamento cirúrgico. A gente encontra normalmente mais a osteotomia proximal e oblíqua da una, com aplicação de um pino intramedular para estabilização proximal da una,
Pode ter também osteotomia de rádio, na osteossíntese do rádio, com algumas cirurgias, e quando consegue diagnosticar cedo e fazer as cirurgias, a gente inicia a fisioterapia ativa depois de 10 dias. Quando não tem um diagnóstico tardio, o tratamento é conservador, não faz cirurgia, e vai fazer só a fisioterapia, acupuntura e ozônio e tratamento da osteoartrose. A fisioterapia da displasia do cotovelo, a princípio é feita analgesia, né? Então a gente vai fazer gelo no pós-cirúrgico imediato, campo magnético, laser, bastante laser, exercícios passivos de mobilização podem ser feitos, e aí com 10 dias de pós-operatório a gente pode começar a colocar na esteira, fazer alguns exercícios de sustentação, slalom, exercícios mais passivos. E o tardio também continua com a hidro para ganho de mobilidade, cuidado na natação, que eles podem fazer uma hiperextensão e acabar piorando, tendo uma lesão na cirurgia ou piorando a inflamação. E com 30 dias começa a fazer cavalete, exercícios mais intensos que tenham mais impacto. Tá? A displasia coxofemoral, com certeza é uma das patologias que mais acontecem, é uma incongruência articular entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. A gente vai tendo um arrasamento do acetábulo e um alveolamento do colo femoral aqui. Também não se sabe a causa, normalmente é de fundos genéticos, mas tem fatores de crescimento, piso liso, obesidade, toma muito cuidado com isso. Acaba tendo essa incongruência articular, é um processo degenerativo, vai tendo aumento de pressão intra-articular e processo inflamatório, osteoartrose, que dói muito, né? E causa várias lesões musculares e de ligamentos, de tendões, e a fisioterapia trata muito isso. Então, hoje em dia, nós acreditamos que com a reabilitação o tratamento vai super bem, porque a gente consegue controlar a dor e ganhar massa muscular, que vai estabilizar essa incongruência articular. Então, com a reabilitação, eles vão super bem. A gente tem sintomas ortopédicos, que são os mais comuns, né, que é a dor, extensão e flexão, os reflexos, o teste específico, que é o reflexo de Ortolani, que é onde a gente tem a subluxação, a estabilidade da articulação, onde se coloca o animal em decúbito lateral e faz a adução com rotação do membro e escuta o cleque. Quando existe muita fibrose, muitas vezes não se escuta mais o cleque, mas pode ter essa subluxação, essa luxação. Uma claudicação intermitente e, em alguns casos, uma paresia, não diria paresia por dor, né? Porque eles não conseguem andar por dor. Na fisioterapia, o que a gente tem que utilizar, avaliar principalmente, são as partes de tecidos moles, que é o que a gente vai tratar, e são lesões secundárias a essa lesão óssea, que é a contratura do pectíneo, uma hipotrofia importante de quadríceps e bíceps femoral e glúteo, uma hiperflexão dos carpos, eles acabam dando flexionadinhos, a dor em coluna tóraco-lombar, lombosacra, porque compensa, ela começa a jogar o peso para frente, né? Então acaba tendo essa dor em coluna lombosacra tóraco-lombar, dor muscular e da cápsula articular, inflexão, extensão, abdução, e aumento da pressão intra-articular, tudo isso a gente vai conseguir avaliar. Existem vários tratamentos. Tratamento cirúrgico, nós temos principalmente essas 3 técnicas, né, no animal adulto, que é a ressecção da cabeça e do colo femoral, da inervação e a prótese, e o tratamento conservador, que é onde entra a acupuntura, ozônio, suplementação, analgésico anti-inflamatórios, que é um tratamento da osteoartrose. Na verdade, a fisioterapia entra aí para controle de dor e fortalecimento muscular. Hoje em dia, eu acredito que a cirurgia está caindo em desuso, principalmente a ressecção da cabeça e do colo femoral. Eu, particularmente, acho ela bem agressiva. Tem que tomar bastante cuidado, né, com ela. Existem alguns erros que podem acontecer, que é o resquício do colo femoral, ou a remoção do trocânter, e aí onde a inserção do glúteo, temos várias complicações. E aí se faz essa ressecção com o intuito de que não tenha mais o contato das articulações e forme uma pseudoarticulação, porque o organismo, por conta dos efeitos piezoelétricos, da lei de Wolff, vai havendo depósito novamente de cálcio e tem essa pseudoarticulação. Aí, mesmo assim, acaba tendo uma osteoartrose por conta disso. Displasia coxofemoral é bastante doloroso, é uma cirurgia bastante incisiva, tem que se tratar bastante a dor, então gelo, TENS, laser no pós-imediato. Aí já se pode começar a fazer exercícios, desde que não tenha dor, mobilização passiva, caminhadas e a hidroesteira, assim, que tirar os pontos.
continuar com a analgesia, equilíbrio, jogar o peso de um lado para o outro, de frente para trás, para tirar essa sobrecarga em membro inferior, e fortalecimento com eletroterapia, campos magnéticos, para controle da osteoartrose, e depois que já está bem, já teve mais ganho de massa muscular, exercícios mais ativos com uso de resistência, como, por exemplo, o TheraBand. Aqui tem um videozinho de uma cadelinha que fez por conta de displasia. É uma cadela de pequeno porte, né? É uma Jack Russell. E mesmo depois de 20 dias, ela ainda tinha bastante atrofia muscular, não fazia uso do membro. Aí foi feito TENS para analgesia e esteira. Ela não caminhava com as 4 patas no começo, colocou a boinha no membro bom para atrapalhar e ela apoiar o membro ruim, que ela já não tinha tanta dor, ela tinha mais um encurtamento, uma contratura muscular ali. Depois de 6 sessões com laser, eletro e exercícios, ela já começou a andar na esteira aquática, ela já estava sem dores, já queria ganhar massa muscular, então agora já estava mais baixa. Com 10 sessões de físio, ela já estava andando e correndo super bem. Então, para animais pequenos, até que a ressecção de cabeça femoral não é tão traumática, mas hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem de reabilitação, a gente recupera super bem. A denervação, né? Então, é retirada toda a denervação ali da cápsula articular para que não tenha mais dor por contato. O maior problema é que pode acontecer de se lesionar o ciático e ter algumas complicações. Ela funciona super bem quando o animal tem muita dor, mas pode se reenervar com o tempo. Então, é importante sempre fazer a reabilitação para ter ganho de massa muscular e assim não ter que fazer novamente a cirurgia. Então, na fase inicial, a gente faz analgesia e controle de dor, principalmente da incisão cirúrgica, então crioterapia e laser, muitas vezes não se faz nenhum eletro. Depois a gente já vai fazer um fortalecimento com eletro, exercício de movimento, amplitude de movimento e hidroterapia, assim que tira os pontos, já dá para fazer. Não tem nenhum implante, não tem nenhuma prótese, então você pode imediatamente começar a fazer exercícios. Tá? E o laser também pode ser utilizado sem problema nenhum, não vai causar regeneração neurológica. Mas mais importante aí é fortalecer para que possa se progredir bastante tempo sem ter que operar de novo. Ele é muito bacana a cirurgia para tirar quando tem muita dor. O problema é que a dor nem sempre vem só da cápsula, mas por conta das contraturas musculares, e aí ela acaba não controlando a dor. Então, ela funciona bem em 70% dos casos, tem 30%, 40% que acabam não respondendo, porque o paciente tem dores por contratura e outros motivos. A prótese seria o ideal, né? Porque se troca toda a articulação, então é o único caso onde a gente não vai ter osteoartrose. Com a denervação, a gente continua tendo o atrito, o contato, que não se mexe na articulação, então a osteoartrose continua. Na prótese, substitui a articulação, a substituição do acetábulo e da cabeça do fêmur. Então, são animais de meia idade, jovens, onde tem um acetábulo íntegro que possa ter feito a troca. E aí sim seria super bom. O único problema é que ela é uma cirurgia bastante cara e de uma curva de aprendizagem bastante grande. Então, eu conheço 2 equipes só que fazem isso, uma em São Paulo e uma no Rio. E a cirurgia é bastante cara, assim, se não me engano, está em torno de R$8.000 cada membro, 8, 9 mil reais. Mas vale a pena, a gente tem uma boa resposta. A fisioterapia pós a prótese é principalmente analgesia, com laser, eletro, campo magnético. Pode fazer caminhada, nunca fazer abduções, tá? Abrir a perna desse paciente não, porque a prótese sai do lugar. E exercícios ativos, hidroesteira, exercício de impacto, somente depois de 25, 30 dias, quando já teve uma biointegração do material e não tem risco mais de soltura desses impulsos. Ok? Então, exercícios de abdução por 60 dias. Não se abre a perna desse paciente de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. E o tratamento conservador, que a gente tem visto muitos bons resultados no intercontrolador e fortalecer a musculatura. Então, a gente entra em controle de dor com TENS, laser, campo magnético, fortalecimento com eletro, exercício e amplitude de movimento. E com outras medicações, muitas vezes no início, a gente lança mão de acupuntura e ozônio, tá? Que vai ajudar no controle de dor, e aí sim a gente ganha massa muscular e consegue uma recuperação super legal. Então aqui a gente tem a Madalena, que tinha dificuldade locomotora,
por excesso de peso, osteoartrose e displasia. Dizer que ela anda super durinha na ponta dos pés, praticamente, ela está jogando todo o peso para frente, né? Aí foi feito esteira, dieta, laser, campo magnético. Só emagrecendo, ela já melhorou bastante, mas aí a gente conseguiu trabalhar muito mais o fortalecimento dela, né? Então, com 2 meses de tratamento, ela parecia outra cadelinha, já brincando, correndo e tudo. Ela perdeu, chegou em 40 quilos, estava muito mais disposta. A reabilitação realmente é super importante nesses casos. O que é importante na fisioterapia, a gente principalmente prestar atenção no músculo pectíneo, que está sempre contraturado, então fazer laser e massagem, alongamento também, tá? A gente faz normalmente massagem, o laser e alonga para diminuir essa contratura, e o músculo ilio-psoas, que é responsável pela extensão do quadril. A gente precisa virar a contratura e fazer um fortalecimento. Então, assim, gente, hoje em dia a reabilitação é super, acho que top de linha em relação ao tratamento da displasia, em relação às cirurgias, porque a reabilitação, como vocês vão ver no quadro, é a única que vai tratar tudo. Porque só a fisioterapia vai tratar a parte de tecidos moles e cápsula articular. Então, dor em extensão e flexão a gente consegue melhorar com os aparelhos, a pressão intraarticular com os exercícios, as contraturas do pectíneo, pessoas com exercício e massagem, as hipotrofias com os exercícios. É a única cirurgia que se aproxima mais, que vai ajudar no controle, no ganho de massa muscular, é a denervação, porque você tira a dor e ele vai andando. Mas você tem muita dor, tem colocação retirada na cabeça do fêmur, ele não vai ganhar massa muscular sozinho, né? Então, assim, dor incunatória lombar, que é uma dor importante secundária, nenhuma das técnicas trata, só a fisioterapia, a acupuntura, a reabilitação. Então, a reabilitação, não só a física, mas a reabilitação com a acupuntura, ozônio, tudo, a gente consegue com esse combo tratar super bem a displasia coxofemoral sem precisar de um procedimento cirúrgico. Claro, algumas exceções, quando tem muita dor, eu tenho uma luxação super grave, né, aí sim. Mas na maioria dos casos a gente tem tratado muito bem com técnicas conservativas. Aqui também tem um outro caso, bebê com displasia coxofemoral, ele tinha artrose em todas as articulações, também obesidade, né? Parece um leitãozinho, judiação. Aí foi feito bastante laser, campo magnético e hidroesteira para ele emagrecer e ganhar massa muscular. Exercício em equilíbrio em bola para jogar o peso para os membros posteriores e alongamento, né? Porque tem hiperflexão de tarso, então a gente consegue fazer esse alongamento. E normalmente com 10, 12 sessões, que dá 2 meses de tratamento, eles já estão melhores, tá? O rebolado normalmente não desaparece, mas eles já conseguem se locomover muito melhor. Luxação patelar, hoje em dia sabe-se que ela faz parte da síndrome, né, das alterações angulares aí de fêmur e fíbula. É o deslocamento da patela na sua posição anatômica. Pode ser congênita ou traumática, normalmente é congênita, principalmente em cães, e muitas vezes traumática em gatos, a não ser algumas raças específicas, como um Devon Rex, que é uma raça de gatos que tem apresentado bastante problema de luxação patelar. Vou falar aqui rapidamente sobre os graus. A gente tem que avaliar clinicamente a luxação patelar, não é só raio-x, para saber o grau, precisa ser clinicamente. Então, o grau 1 é onde a patela sofrer uma luxação ativa, né? Então a gente vai fazer uma extensão do membro e a patela sai, mas ela volta sozinha para o lugar. Na grau 2, a patela sai do lugar, mas também volta sozinha. Na grau 1, a gente precisa realmente estender e rotacionar, precisa retirar com a mão e ela volta sozinha, não. Na grau 2, ela sai sozinha e volta sozinha. Na grau 3, ela sai sozinha, só volta se a gente colocar com a mão, a gente já tem normalmente mais deformidades ósseas mais graves, e na grau 4 ela está permanentemente fora, é irredutível. Então, na grau 1 a gente tira ela ativamente, ela volta sozinha, na grau 2 ela sai sozinha e volta sozinha, na 3 ela está fora, só volta se a gente reduzir, e na grau 4 ela está fora, a gente não consegue reduzir. Então, são deformidades de tibia importantes, normalmente 60 a 90 graus, não tem que ser cirúrgico. Então, grau 3 e 4 é cirúrgico, grau 1 e 2 a gente consegue fazer fisioterapia. Aqui é um videozinho da luxação patelar, que a patela está fora do lugar, fora do trócleo, né, do túbulo tronclear.
ela vai fazendo uma rotação do quadríceps, que são mais importantes biomecanicamente que a gente vai tratar, a inserção do ligamento, e é isso que a gente tem que tratar na fisioterapia, toda essa musculatura, né? Ela está sendo puxada para o lateral ou medialmente, depende de onde é a luxação, e gerando toda essa osteoartrose também. Então, todos os pacientes, a indicação é reabilitação com luxação patelar, porque nenhuma técnica corrige essa parte muscular, né, do quadríceps, das rotações. O paciente grau 1 e 2 vai super bem. A reabilitação pré-operatória e pós-operatória no grau 4, 3 e 4 são super importantes. Então, grau 3 e 4, existem algumas técnicas, trocoliplastia, imbricação, osteotomias corretivas, e grau 1 e 2, fisiozônio e suplementação. A luxação patelar, a gente tem algumas técnicas, né? Quando é feito, então, uma cirurgia, imbricação, sutura fabelo-tibial e trocoliplastia, vai no pós-operatório imediato fazer analgesia com crio, laser, eletro e campo magnético, fortalecimento e exercícios. Muito cuidado nas mobilizações, principalmente se for a sutura fabelo-tibial, for recente, né? A gente tem que tomar cuidado. Nas luxações, quando a gente for tratar, sempre saber aonde colocar os eletrodos para fortalecimento, qual musculatura que eu tenho que fortalecer. Então, se a luxação é medial, eu tenho aqui um enfraquecimento da musculatura vastolateral, tenho que fortalecer aqui. E essa musculatura medial está toda contraturada, então eu tenho que relaxar. Vou aplicar laser na origem e inserção desses músculos, vou fazer uma bolsa de água quente para relaxamento. E quando a luxação é lateral, é o contrário. Eu vou ter que fortalecer a musculatura vasto-medial, que está enfraquecida, e fazer um relaxamento da musculatura lateral. Porque aqui, assim, a musculatura está enfraquecida e por isso a patela luxa. E tem um deslocamento todo do quadríceps inteiro, do tendão patelar também. Tem que trabalhar tudo isso para que ele volte para o lugar. Então, na verdade, a musculatura toda está deslocada, né? Junto com a patela. Tem que voltar toda a musculatura e a patela. Então, se o deslocamento é medial, tem que fortalecer lateral. Se o deslocamento é lateral, eu tenho que fortalecer medial. Sempre é ao contrário. Na fisioterapia da pós-transposição da crista da tíbia, cuidado para não haver fratura da região da cirurgia na mobilização. Também faz crioterapia, laser, campo magnético e exercícios. Depois de 30 dias, a gente consegue fazer exercícios mais ativos, que eu digo que são obstáculos e coisas com impacto. Eu digo que sempre tem uma osteoartrose, já tem um osteófito aqui na patela, né, já existe uma proliferação óssea, então sempre vai ter o tratamento da osteoartrose para o resto da vida. Isso é importante. Nas osteotomias, tomar mais cuidado nos movimentos de flexão e extensão para não deslocar nenhum implante do lugar. Mas também fazer analgesia com laser, TENS, gelo, campo magnético. Pode fazer campo magnético onde tem implante, porque os implantes não são ferro diamagnéticos. Fortalecimento e hidroterapia, normalmente 10 dias depois da cirurgia já dá para colocar para fazer exercício. E cinesioterapia mais ativa, de mais impacto também depois de 30 dias por conta da consolidação. Evitar movimentos de flexão para não ter nenhum deslocamento dos implantes. Eu evito fazer obstáculo e tudo mais. Mas depois de 10 dias já dá para colocar na hidro, porque não tem impacto. Então, aqui é um caso de luxação patelar, onde foi feita a transposição da crista da tíbia, fez campo magnético, hidroesteira. Ela esquecia de andar na hidroesteira, mas ia andando super bem. Coloquei o vídeo para vocês verem que a água está cobrindo o joelho dela. A gente tem tanto pelo, né, que acaba não dando para ver, mas a água sempre cobrindo a altura da articulação a ser tratada. E aqui é que ela é muito peluda, a gente não dá para ver ela andando, mas ela não claudicava mais. Aí ela não vira de costas, então a doutora está andando em direção a ela, tenta virar e não consegue. E tá mesmo no piso liso, isso é uma outra coisa importante, tá, gente? Problemas de reabilitação, a gente sempre tem que pedir para trocar esses pisos são veneno. Então, é importante na reabilitação, tanto ortopédica quanto neurológica, mas principalmente ortopédica, fazer mudanças na casa. Então, piso que não escorregue, colocar EVA, passadeira de borracha,
apoio da rotina, móveis, né, subir e descer de cadeira, essas coisas são coisas que a gente tem que fazer mudanças na vida desse tutor e desses pacientes. A insuficiência ligamentar do ligamento cruzado cranial, a ruptura de ligamento cruzado, né, que era dito, é uma injúria degenerativa, normalmente é crônico, é aguda só no caso de trauma, em animais normalmente é crônico, e é uma das principais causas de osteoartrose em membro pélvico em cães. O ligamento cruzado ele é responsável por estabilizar a rotação e a translação da tibia. Rotação e o avanço da tíbia, tá? Então a tíbia ela não vai nunca para frente do fêmur, e quando há ruptura a gente acaba tendo essa translação, a tíbia vai para frente do fêmur. E é uma degeneração também, pode ser por problemas endócrinos ou problemas congênitos. Então, normalmente parece que é agudo, porque o tutor relata, ele estava brincando, foi correr no quintal e voltou sem apoiar o membro. Mas, na verdade, é crônico, é como se fosse um elástico que está esgarçando, e uma hora, de repente, ele esgarça, de repente, e fica instável e ele não consegue mais apoiar. O diagnóstico é clínico, por essa insuficiência, e pelo movimento de gaveta, onde a gente consegue fazer esse movimento com a mão de empurrar a tíbia para frente do fêmur, né, que a gente consegue fazer esse movimento de translação, que não é permitido no animal normal, é o movimento de gaveta. No raio-x a gente consegue ver esse avanço da tuberosidade da tíbia, ele é sugestivo da ruptura. O tratamento é cirúrgico, né? O ideal é cirúrgico, tratamento conservativo, normalmente para animais pequenos, ou animais que não possam ser operados, porque gera uma fibrose muito importante. Com as cirurgias a gente consegue diminuir um pouquinho essa fibrose, mas todos os pacientes têm que fazer fisioterapia pós-cirúrgica. Independente da técnica, é provado que com 2 semanas já tem atrofia muscular. O paciente continua perdendo massa muscular mesmo depois da cirurgia, porque a maioria das vezes o doutor fala, já está pondo a pata no chão, mas ele não faz descarga de peso, então ele continua perdendo massa muscular. Os cirurgiões relatam, o doutor Eloy Corucias, mais renomado cirurgiões, relata no trabalho que existem mais de 60 técnicas, nenhuma tem um resultado de 100%. E sempre existe a chance de ruptura de um membro contralateral. E com a fisioterapia, algumas vezes a gente consegue evitar. Então, o tratamento é cirúrgico, existem técnicas intra e extracapsulares e as osteotomias corretivas. Vou falar de algumas, né? E pós-cirúrgico, fisioterapia, ozônio, acupuntura e suplementação. Então, da fisioterapia na sutura fabelo-tibial, que é uma técnica extracapsular, onde se faz uma perfuração aqui na tíbia, passa um fio ou um fio de nylon ou passa a lata, que é um enxerto autólogo, e faz esse movimento, esse formato de 8, mimetizando o ligamento. Então, passa aqui na tíbia e na fabela. E aí ele vai mimetizar o ligamento, mas extracapsular. É uma técnica teoricamente recomendada para animais até 15 quilos. Ela está caindo em desuso, mas é uma técnica que tem uma menor curva de aprendizagem, então talvez a gente encontre mais casos operados dessa maneira. Tem muito cuidado na mobilização, porque a gente pode romper esse implante, esse fio. Tá? Então, início, analgesia, depois começa a amplitude de movimento, movimentação bem passiva, eletro para fortalecimento, caminhada na hidroesteira em 10 dias. Depois, no pós-operatório tardio, fazer mais exercício fora de água, fazer obstáculo para amplitude de movimento, e fortalecimento com TheraBand e água mais baixa. Tá? O processo autólogo, o enxerto autólogo, perdão, tem uma fragilidade até o processo de biointegração, então é mais lenta a sua recuperação do que quando é usado o fio. Aqui alguns trabalhos, né, que mostrando a importância da fisioterapia, foram 2 grupos, né, 25 cães fizeram a reabilitação pós-operatória e 26 cães tiveram restrição de exercício. 6 meses depois, o grupo que fazia reabilitação não teve diferença em relação à amplitude de movimento e ganho de massa muscular, e no que teve restrição de exercício ainda havia perda de massa muscular, então eles não se recuperam sozinhos, tá? Por isso que é importante a reabilitação para ganho de massa muscular e melhora da amplitude de movimento. Das osteotomias, vou colocar 2, a TPLO e a TPA. A TPLO se faz esse corte
circular para mudar a angulação do platô da tíbia. Então, a gente muda a biomecânica, mas não vai mimetizar o ligamento. É uma cirurgia de um grande preparo cirúrgico, tem que se calcular direitinho o ângulo onde vai ficar, onde a gente quer que fique esse platô tibial. O material é caro, então é um processo de aprendizagem bastante alto, né? O que é importante, pós-operatório também imediato, vê-lo para diminuir edema e processo inflamatório, analgesia com magneto, TENS, hidroterapia 10, 15 dias com água alta, já pode começar a fazer, e fazer exercícios de impacto, principalmente obstáculos e saltos, geralmente depois de 30 dias, tá? Mas eles normalmente saem meio que apoiando a pata da cirurgia, a gente tem que fortalecer, porque eles não fazem descarga de peso. Esse daqui é um dos casos, então, essa labrador displasia e ruptura de ligamento. Aí foi feito campo magnético, no início para controle de dor. Aqui ela já está no pós-operatório com 40 dias, então está sendo feito obstáculo com 40 dias e a tábua de exercício. E a hidroterapia com a água alta, né? Na altura do joelho. Ela claudica um pouco, ela rebola por conta da displasia, né? Mas ela claudica um pouquinho ainda, porque já tem perda de massa muscular. Ela é uma cachorra ativa, que faz caminhada sempre, mas mesmo assim ela claudicava, teve perda de massa muscular e claudica para caminhar, como vocês podem ver. Aí nos 2 dias, nos 2 vídeos, né? Aqui é um outro trabalho, também comparando exercícios feitos em casa e exercícios de fisioterapia intensa, onde viu-se que fazendo a fisioterapia intensa teve um ganho de massa muscular pós-TPLO do que os exercícios em casa. É importante que sejam feitos exercícios dirigidos e próprios para tipo de cirurgia. A TTA é o avanço da tuberosidade tibial, também muda o platô tibial. Foi feita uma fratura ali também, isso aqui de uma maneira reta, né? E é colocado um cage para ver a consolidação. O maior problema disso é porque a gente tem uma hiperextensão aqui do ligamento patelar e pode ter uma avulsão da crista da tíbia, dependendo do exercício, aumenta, né, a força de tração na crista da tíbia. Então, muito cuidado com corrida, saltos, obstáculos no pós-cirúrgico e exercícios de flexão e extensão também devem ser feitos com bastante parcimônia, bastante cuidado. Pós-operatório imediato, analgesia, laser, TENS, magneto. Pós-operatório a curto prazo, pode colocar com 10 dias já na hidro, e depois começar a estimular o apoio com tábua, bola, prancha. Eu costumo fazer exercícios de plataforma, de salto, obstáculo, também só com 30, 40 dias, que a gente já tem uma consolidação óssea. Era uma paciente minha, ela operou TTA num dos membros, teve uma pequena soltura do implante, e na outra ela não fez nada, ela tem ruptura de ligamento também, e a doutora não quis fazer nada, quis fazer um tratamento conservador, porque ela morria de dó, e achava que a cachorra ia sofrer se operasse, quando ela sofreu da primeira cirurgia, enfim. E eu falei que teria que se operar e tudo, mas ela não quis. Eu falei com o veterinário dela, ele estava consciente, ele falou, a gente não pode fazer nada, então vai ter que ser conservativo. Então, aqui no dia que ela chegou para avaliação, ela apoiava um pouco, porque ela já deve ter uma fibrose. Ela chegou para mim, ela já tinha uns 30 dias de ruptura, mas ela anda devagar, toda dura também, joga o peso para frente, fora que é obesinha, né? E aí a gente fez o tratamento com laser, 2 joelhos, campo magnético, hidroesteira, fiz bastante hidroesteira. Começou a caminhar devagarzinho, depois a gente foi aumentando a velocidade, a água sempre no nível do joelho. Ela andava super bem na esteira para ganho de massa muscular e era uma cadelinha já de 10 anos, então a doutora morria de medo de fazer cirurgia, dar alguma complicação. Estava de equilíbrio também. E aqui, com uns 30 dias, comecei a fazer o slalom para descarga de peso de um lado e do outro, que é bem recente, né? Usando máscara, não fiz fazer exercício de slalom para descarga de peso de um lado direito e esquerdo, para fazer a descarga de peso igual, né? Tanto a tábua quanto o slalom. E aqui ela em casa, depois da reabilitação, já brincando com as coisinhas dela,
ela articula muito melhor. É lógico que ela vai ter encurtamento, principalmente do membro que não operou, né? Existe uma fibrose ali. A está consciente, mas ela está fazendo peso super bem, ela apoia nos dois membros, né? Está bem mais disposta, ela já faz força e tudo mais. Ela tem que continuar ainda fazendo para ganhar ganho de massa muscular, principalmente porque ela é gordinha, né? E tem essa osteoartrose por ser idosa e por ter essa lesão bilateral. Aqui a comparação da TTA e da TPLO, existe muita discussão, antigamente dizia do angulação, do platô tibial, qual que é melhor, qual que é pior. Esse é um trabalho de 2019, né, então é bastante recente, onde diz que a TTA pode ter uma recuperação um pouco mais rápida, mas em termos de recuperação e de efeitos, de amplitude de movimento e ganho de massa muscular, elas são bastante similares e as duas são eficazes. O que acontece muitas vezes quando tem ruptura de ligamento é a lesão meniscal. Né? Em quase 90% dos casos de ruptura de ligamento ela acaba ocorrendo, e são lesões no polo caudal do menisco. Então, muitas vezes o veterinário, o cirurgião, quando vai operar, ele já inspeciona esse menisco. Se tiver uma lesão muito grave, ele faz a meniscectomia, ou às vezes não. E aí acontece o menisco não ter tido injúria ainda, e aí a gente começa a reabilitar, fazer a físio, e ele começa a claudicar. Indo super bem, aí depois da terceira, quarta sessão começa a claudicar. Porque daí aí sim acaba ocorrendo essa lesão do menisco. E aí a gente tem que tratar com laser, sempre medial e lateral, e aplicação do TENS para tirar a dor. Mas daí eles se recuperam super bem e voltam a apoiar. Tá, gente? Agora, o que é importante? Todas as lesões ortopédicas vão acabar tendo osteoartrose, que é a degeneração da cartilagem com produção de osteócitos causados por traumas ou microtraumas. Tem inflamação do revestimento sinovial. E aí, não importa se faça cirurgia ou não, a não ser com a colocação da prótese, onde a gente não vai mais ter a articulação normal, a gente vai ter osteoartrose, em fratura e principalmente em lesões articulares. Então, é importante para o resto da vida fazer um tratamento multimodal, né, que é o controle da obesidade, porque o peso, além de ter uma sobrecarga articular, a obesidade libera células inflamatórias que vão piorar a osteoartrose sempre, vão reagudizar essa artrose. A fisioterapia para ganho de massa muscular sempre. Lança mão de analgésicos, de pirona, tramal, em alguns casos de animais idosos que têm dor crônica, gabapentina ou pregabalina. Quando reagudiza por conta do frio, o animal fez muito exercício, acabou engordando, reinflamou essa articulação, entrar com anti-inflamatório. Uso de nutracêuticos, eu gosto muito de usar principalmente colágeno, condroitina, diacereína, enfim, existem milhares de nutracêuticos, eles ajudam muito a evitar a pior da artrose e o ozônio. Isso aqui em quadros refratários, mas eu tenho usado frequentemente assim na minha rotina o ozônio em conjunto com a físio e vai super bem, né, por conta do óxido nítrico e tudo, e eu acho que ele ajuda muito no controle da osteoartrose. Então, todas as lesões articulares é importante reabilitar e fazer esse tratamento multimodal. Bom, gente, ficou um pouco corrido, espero que tenham gostado e é uma honra sempre participar e compartilhar o conhecimento. Essa é a minha equipe, eu quero agradecer a todos por estar aqui, a gente faz parte de uma família e muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos.